Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 12, Aprofundando Experiências. Nós vamos para a quinta parte, que eu tô dividindo, né, porque o texto é grande, gente. Nada obstante, exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada, em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no de Malvina, podíamos ver a união de ambos que se confundiam em contínuas ondas emitidas pelos centros de força poros perispirituais, tornando notável o fenômeno, demonstrando a supremacia do comunicante sobre o duplo etérico que se dilui após a desencarnação. Quando víamos apenas o comunicante em todo o seu apogeu, expressando o alto significado do processo de manifestação, quando se afinam ambos os espíritos e o comunicante assume o controle da personalidade do instrumento mediúnico, a voz era tonitruante, muito diferente da médium e repassada de uma vibração desagradável, como só acontecer com toda manifestação de orgulho e soberba. Tenho a impressão, asseverou com certo desdém, de que encontro diante de um tribunal de marginais constrangido por desconhecida força a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos. Posso perceber pela disposição daqueles que aqui se encontram que estou sob as leis que se submetem e às quais devo obediência compulsória. Não se trata disso, elucidou Eurípides. O amigo conhece perfeitamente essas leis que regem a vida e se impõem pela sua força transcendente à vontade de todos nós. Estamos, sim, num tribunal de amor para avaliarmos juntos as ocorrências que vêm tendo lugar em nossa instituição e com seus membros ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros em torno e contra os seus trabalhadores. Como a sua adesão voluntária não seria possível, apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-lo até nós. O visitante, visivelmente contrariado, começou a enunciar textos em latim à semelhança de mantras que poderiam defendê-lo das nossas energias. Sabemos que nos encontramos em guerra, prosseguiu o abençoado terapeuta do amor, e como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda, destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Assim o fazemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários sem que soubéssemos, desde que os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor ao alcance de todas as vidas. Nessa instituição vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus, de modo a que nos reuníssemos para ajudar. Afinal, todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Como o amigo nosso fez-se-nos adversário confesso, aqui nos encontramos para discutir as reais e falsas razões da injustificada batalha de aflições. Silenciou para dar lugar ao diálogo, o que não se fez esperar. Realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou diretor de um dos departamentos de justiça de nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e os seus corifeus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos que intimidam a humanidade com a falsa fidelidade de que, demonstrando que todos são da mesma argamassa, dos seus falsos diretores espirituais. Iremos, pouco a pouco, apagar as pegadas do caminho de Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje, num mundo moderno onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhes despertaremos as próprias viciações e as comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Também eu estive do outro lado quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de M.
mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral fora da sacristia e dos recintos onde podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava para explorar os estúpidos e atormentados que se me submetiam à autoridade eclesiástica. Identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida desregrada a que me permiti e fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou muito feliz, desfrutando de posição invejável na administração da nossa comunidade. Sim, não encontrei o proclamado céu e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte. E é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados. Você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. Equivale a dizer que todos os meios justificam os fins. Chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas para serem alcançados os fins, pouco importa os meios que sejam utilizados. Somente se olvidam do amor de nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em um bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão, diretor da casa em que você se encontra, e o participante das reuniões de estudos e de caridade não o comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir esse nome do engabelador dos séculos de judaísmo e de cristianismo que iríamos banir na terra. Nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos deveremos lutar é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições, gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual saberemos atingir. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós Jesus fascina com a sua mansidão e paz, tão misericordioso que transcorridos 2 milênios, desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz a que você aspira e não consegue em razão das suas vinculações com os erros que o subjugam.
Eurípides falava com doçura e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico e o seu séquito apareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de Malvina, desejosos de atacar os espíritos presentes usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Como já estivessem informados dessa possibilidade de os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos 200 anos após ser criada sua ordem, alcançaram os bardeneiros e retiraram-nos da sala, envolvendo os influídos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Logo depois, o silêncio voltou a reinar, e o intempestivo ex-sacerdote ululava num desespero que inspirava compaixão. Não cederei nunca, blasonava, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes da honra da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides, em silêncio, tinha lágrimas nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado Cláudio, pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que se desejava liberar. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou: o irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição e crê-se injustiçado. Como poderiam seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício e mantendo uma existência de luxúria, ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres de que há muitos fiéis às suas convicções se negavam e acusavam publicamente, permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustas regalias, na falsa postura de ser representante de Jesus, era apenas um usurpador dos favores vigentes em um pântano de indignidades. O mais imoral dessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo nem das suas próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos. E como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa como para muitos tem sido, os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra, eliminando o devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos a soldo de governantes de igual conduta do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno crucificado injustamente. Esse sim que foi julgado conforme os interesses pessoais e deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres a que eles próprios não correspondem. O indigitado parecia atoleimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. Pela memória começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrava, as escondidas e algumas publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdia e de compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado mais pela crueldade na maneira de agir do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Buscando parecer indiferente ao que se lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida, que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. Eurípides não titubeou e ripostou. De igual maneira, os seus argumentos e dos seus cômpares não podem servir de motivo para combater aqueles desarvorados pela época infeliz e atrasada.
Utilizaram-se do poder para comprometer-se do desvario e na criminalidade. Eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. O irmão apenas experimentou punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia. Mas você sabe que o motivo era real e a sua conduta reprochável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas, quão cínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e as reaviva agora. Com a voz monótona, como numa hipnose verbal sugeria, pense e reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face, na cabeça e em todo o corpo que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser de aspecto lupino, babando copiosamente e tentando falar sem o conseguir. Contorcia-se, uivava, agitava-se, os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Isto, falou o benfeitor atormentado, comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame em que se homizia com outros servidores do mal. A partir de agora será essa sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana, da qual abdicou pelos seus sucessivos disparates que se permitiu até aqui a benção da reencarnação a conduza de volta ao proscênio terrestre para necessária recuperação. Novamente, Cláudio acercou-se e deu prosseguimento aos passes de desligamento da entidade infeliz que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem e sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes desses dias de sofrimento inominável e intransferível. Agradeçamos em silêncio ao Pai de misericórdia essa oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação de trabalho edificante em favor do nosso futuro. Texto grande, gente, 17 minutos de leitura, para não ter que ficar dividindo mais em partes e concluir. Então, aqui se trata do quê? De um espírito obsessor, né, bem trevoso, bem insistente ao erro, né, querendo falar do plano dele junto com os demais, que são chamados justiceiros, para impedir que uma casa espírita trabalhe, os seus trabalhadores sejam tentados ao erro, e ele já vem de longa data com essas pessoas do centro espírita querendo a justiça com as próprias mãos, né? Ele se achava injustiçado e, como um sacerdote ligado à igreja, deveria ter um comportamento mais sensato, equilibrado, e no entanto era completamente desequilibrado, jogava a culpa na igreja, porque a igreja podava ele de ter relações carnais. Então desandou, fez tudo pelas costas da igreja, né? Tinha uma vida dupla aí, isso daí acaba, né, que a pessoa não tem um equilíbrio emocional, não tem um equilíbrio mental. Muitos estão sendo processados por pedofilia, vocês devem saber disso. Não é todo padre, não é todo homem ligado à religião que passa por isso, mas muitos, né, ficam desequilibrados, porque é difícil manter, né, é carne, você está encarnado, como que você vai manter a tua carne sem o trabalho que ela exige, né? Nós temos os 5 sentidos, nós precisamos utilizá-los, né? O nosso corpo tem hora que, assim como é uma necessidade do corpo de se alimentar o arroz ou feijão, também existe a necessidade do sexo, e essas pessoas que são proibidas, elas ficam reprimidas e acabam se desequilibrando de tal forma que elas fazem coisas absurdas, né? E aí ele fala que a ideia desses justiceiros é implantar aqui um total, né,
local assim de orgia, né? De fazer o sexo abundante, seja com quem for, onde for. Você vê que é um desequilíbrio que está ali. E pela dureza dele, pela mostra de que esse espírito realmente não vai conseguir, através de uma palavra, de um tratamento, se recompor, se arrepender dos seus erros, ele foi colocado num corpo aí mais denso, né? Ele voltou a fazer parte de um reino animal aí, mas é provisório, ninguém volta a ser um animal, não existe isso, nós espíritas não acreditamos nisso, mas o perispírito pode tomar essa forma, né? Até o ovoide pode voltar a ser um óvulo, mas tudo depende do pensamento, da ignorância, né? Do atraso desse espírito. Então esse aqui ele foi preciso ser preso num corpo mais pesado para que evite, né, dele fazer o mal como ele estava agitando aqui toda uma turma para acabar com uma casa espírita e os seus trabalhadores, devido a dívidas do passado que ele se achava ter sido injustiçado, né? Esses casos de obsessão e subjugação, eles são extremamente perigosos. Aí pra gente, ontem eu li um trechinho que colocaram no Face, né? Se você quer saber quais são as suas companhias, perceba quais são os seus pensamentos. Então, daí, desse pequeno trecho, a gente tira a lição daqui, né? Se a gente não quer esse tipo de companhia com a gente, o nosso pensamento tem que ser outro. Cuidado, muito cuidado, gente, com essa questão do sexo, né? Essa questão é necessário, como eu falei, né? O ser humano, ele tá na carne, então a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de água, a gente precisa tomar banho, né? Nós precisamos ter os cuidados com o nosso corpo e tem as necessidades físicas do corpo de um relacionamento a dois, né? Mas que seja sério, que seja com amor, com a pessoa que você realmente gosta, né? Com aquela pessoa que você vai ter um envolvimento sério, porque esse negócio do ficar, essa promiscuidade que tá aí afora, de gente mostrando o corpo o tempo todo, né? Eu tava vendo, tá saindo uma moda aí de vestido, eu adoro vestido, só que por conta da poliomielite eu quase não uso, porque tem que usar sandalinha, e se eu colocar sandalinha eu tenho que estar segurando a mão de alguém, porque é perigoso eu cair, né? Não tem muita estabilidade de sandalinha. Aí eu tenho bastante vestido hippie, né? Esse que eu tô vestida aqui mesmo é um vestido hippie. Então eu gosto, mas eu tô vendo que tá saindo um monte diferente na internet, tudo inclusive agora com um rasgo na coxa. Aí só ontem eu vi duas mulheres posando com esse tipo de vestido e a mulher abre as pernas assim na lateral para poder aparecer, né, o corte do vestido, para a perna ficar de fora do corte. Então assim, o ser humano é sem noção. Não é porque o vestido tem o corte que você tem que andar com as pernas abertas para poder mostrar as coxas no corte do vestido. O ser humano é um negócio assim muito... O atraso de algumas pessoas é impressionante, né? Falta o bom senso, falta um pouquinho sabe, do saber o que é certo e o que é errado, gente. Não é tão difícil, né? A pessoa perceber que tá fazendo um papel ridículo, mas é a necessidade de aparecer, é a necessidade de oferecer o que tem, e às vezes o que tem para oferecer é só Deus na causa, né? Então, assim, a gente tá entrando numa fase, né, essa semana, a fase do Natal, é a melhor fase que tem no ano, o ano todo, a melhor fase que a gente tem é a semana do Natal, é a semana que todo mundo fala no nascimento de Jesus, mesmo quem não cultua, quem não tem família, ou quem não tem uma árvore e tem, quem utiliza a figura do Papai Noel para levar alegria para as crianças, ou quem não tem, mas é uma semana de agito bom, né? Pessoas se preocupam em comprar um presentinho para dar de presente na ceia do Natal, ou um amigo secreto, porque está finalizando, né? De qualquer forma, é um período de harmonização, de que as pessoas procuram fazer confraternizações, que as pessoas procuram demonstrar o seu sentimento, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, abraça, beija, vou sentir saudade de você, nós vamos passar o ano junto. Então, todo aquele direcionamento de energias que são dadas nessa semana do Natal, a espiritualidade trabalha toda essa energia, eu tô falando e tô arrepiando aqui,
é a coisa mais séria isso. A espiritualidade trabalha todo esse movimento energético bom para ver se consegue manter um pouco o equilíbrio, né, do nosso pensamento, porque os nossos pensamentos eles vagueiam muito rápido, né? Que nem eu falei aqui num dos vídeos que eu fiz, eu entro naquele Quai, eu não gosto daquele aplicativo, né? Mas eu entro lá para tentar levar um pouquinho de boa palavra no lugar onde é um vespeiro. Só tem coisa ruim. O pessoal coloca cada barbaridade naquele aplicativo que eu fico de boca aberta. Mas aí eu jogo meu vídeo lá e saio. Eu não fico lá. Né? Aí aparece um ou outro tentando tirar baratinha do vídeo que a gente faz, tal, que é coisa séria. E a gente vê que é falta de cultura, é falta de conhecimento, é ignorância pura daquele espírito de não respeitar o outro, né? Porque é um espaço aberto, qualquer um fala o que quer lá. Eu procuro falar o que é bom, né? Mas vamos aproveitar essa semana, que é uma semana forte, né? De energia muito forte, positiva, para a gente tentar segurar essa energia, sabe? Para a gente tentar levar isso cada vez mais, não só na semana do Natal. A pior é que depois vem a semana do Ano Novo, né? E para comemorar o Ano Novo, aí já é tudo ao contrário. Aí é beber. O pessoal bebe demais na passagem de ano. Aí bebe, aí sai com um, sai com o outro, vai para uma festa, vai para outra, beija um, transa com o outro. Aquela energia do Natal vai embora. Então, a espiritualidade tem um trabalho gigante de tentar manter essa boa energia no planeta. Eu estou falando de planeta, não estou falando da sua casa só. Então, é o mundo inteiro que está falando de Natal, o mundo inteiro está com energia boa. Por que a gente não consegue manter essa energia depois para o ano novo? Aí depois ainda vem a porcaria do carnaval, que aí piora de vez. É mulher pelada a rodo, é homem pelada, é droga, é bebida, é gente que vem de fora, porque o Brasil é conhecido pela mulher que pula o carnaval, pela prostituta e pela bebida e droga que tem aqui. Olha só, nosso país tem que ser reconhecido desse jeito. É uma vergonha, né? Então, e essa espiritualidade pesada, vocês acham que gosta do quê? Adora carnaval, festa de final de ano, onde tá todo mundo bebendo, né? Então, tomem cuidado, vamos aproveitar essa semana que é de Natal, né? E vamos tentar segurar essa energia o mais que a gente puder, esse sentimento bom que dá na gente, o fato de você desejar para alguém Feliz Natal, que Deus esteja com você, que Jesus esteja com você. Pô, essa energia não tem preço, gente. E isso daí afasta justamente obsessores, principalmente obsessores bem pesados assim, que eles veem que não tem o que fazer. Ninguém tá dando brecha para eles, vão ficar fazendo o que aqui? Eles vão embora, né? Então, vamos trabalhar isso aí essa semana, tá bom? Lição de casa, pensamento positivo. E manter esse pensamento positivo mesmo depois do Natal. Não é só agora, não.